Existem dois modelos mentais, duas formas de pensar que destroem a nossa vida, destroem nossos relacionamentos, trabalho, nossa saúde. O pior de tudo é que a maioria das pessoas está preso em um dos dois e dificilmente consegue perceber. Eu vou ser sincero, às vezes eu me vejo nessa situação e sempre busco fazer esse exercício para que eu consiga sair dela. Meu objetivo aqui hoje é te mostrar quais são esses dois modelos para que você também consiga sair dessa situação caso você se veja em uma das duas sem precisar mudar completamente a sua vida, mas mudando um simples olhar que você tem em seus dias. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante e essa aqui é a sua semente matinal. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu trago aqui uma reflexão que te ajuda a se apaixonar pela vida. Esse final de semana eu liguei a televisão, estava em um canal aleatório, estava passando um filme e eu vi uma cena que me mostrou exatamente o caminho sobre esses dois modelos mentais, essas duas formas de pensar que eu venho falando. Era um pai e um filho, os dois passeando de cavalo. E aí, o filho dizendo ao pai que gostava pra caramba, que amava andar de cavalo, que era uma maravilha, que ele queria andar sempre, que olha que campos lindos pelos quais nós passamos. O pai foi ouvindo tudo aquilo e em um determinado momento ele olha para o filho e fala assim: Filho, que bom que você gosta, que você fica feliz, mas você precisa entender que andar de cavalo não é simplesmente essa maravilha que está aqui ao seu redor. E aí o filho diz: Como assim, pai? E o pai fala: Você precisa entender, meu filho, que para andar de cavalo também requer uma dedicação muito grande. Você precisa cuidar do cavalo, você precisa alimentá-lo, levá-lo ao veterinário, ver se não tem cobras, se não tem bichos ali por perto. Você precisa treinar, domar, aprender para que você consiga também desfrutar do passeio, dessa vista maravilhosa que você vê. E aí a criança até brinca com o pai na hora e fala: Ah, pai, essa parte eu não gosto não, o que eu gosto é de andar de cavalo. Mas por que eu conto essa história aqui para você? Porque isso reflete muito do que nós vivemos na nossa vida cotidiana. Esses dois modelos que eu falo, essas duas formas de pensar, elas passam por como se fosse um pêndulo, como diria Schopenhauer, o filósofo Schopenhauer, passa por um pêndulo que a gente fica transitando entre eles. Quais são? De um lado, é quando a gente acha que na nossa vida tudo tem que ser as mil maravilhas, tudo tem que ser só a parte boa, tudo tem que ser só o passeio no cavalo. A gente começa a acreditar que os nossos dias eles precisam sempre ser extremamente felizes, que a gente tem que usufruir só da parte boa, que a gente não tem que se esforçar, se dedicar, que a gente só quer a parte final, que é o andar de cavalo. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, qual é? Muitas pessoas identificam que na vida é necessário termos sacrifício, dedicação. Porém, o problema não é identificar isso. O problema é acreditar que a vida é só isso. Eu vejo muitas pessoas que entendem que viver é sempre lutar, é sempre se esforçar, é sempre algo muito desgastante, é sempre algo muito sofrido. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, o problema central que nós precisamos pensar é começarmos a compreender, tá? Mas e como é que eu vivo, por exemplo, os meus relacionamentos? A gente precisa entender que para um relacionamento dar certo é necessário o quê? Dedicação, cuidado, diminuição do nosso ego. É necessário
vulnerabilidade, empatia, se colocar no lugar do outro. São necessárias conversas difíceis, desgastantes, ajustes de rota, honestidade, sinceridade. Então vê quantos elementos são necessários para que a gente tenha uma relação ali que vale a pena. Só que ao mesmo tempo, uma relação ela também é recheada de quê? De bons momentos, de compartilhar de alegrias, compartilhar prazeres, compartilhar momentos, experiências, compartilhar daquilo que a gente gosta, daquilo que faz a gente se sentir vivo. Isso é o que traz a beleza de uma relação. E aí, trazendo para esse nosso contexto, eu percebo que muitas pessoas trazem esse olhar dos extremos desse nosso pêndulo. Ah, não, relação é só desgaste, é só briga. Casamento é só loucura, casamento é só troca de desafeto. Não. É necessário, sim, ter uma dedicação, ter um esforço da nossa parte. Mas é necessário entender também que há os bons momentos a serem vividos. E aí tem gente que acha, de um lado, que é só o desgaste, que é só a labuta, que é só o trabalho. Tem gente que acha que é só a parte boa, que é só você curtir, que é só a parte de você viajar, de você sorrir, quando na realidade são necessários os dois contextos. É necessário plantarmos diariamente para que a gente consiga aproveitar o momento da colheita. Olhe para o seu trabalho, sei lá, da mesma forma. É necessária a dedicação, o esforço, é necessário a evolução pessoal, os desgastes, para que a gente consiga ir evoluindo e usufruindo a nossa própria saúde da mesma forma. Então, perceba, aqui o meu intuito não é fazer com que você tenha um olhar sempre otimista, nem um olhar sempre pessimista para a vida. A ideia não é essa. Mas a ideia é que você comece a compreender que há um tempo para cada coisa. E que não conseguir desfrutar, não conseguir transitar por esses dois contextos vai fazer com que a gente se prenda em um, e a prisão em um deles é uma grande ilusão. Nossa vida ela não é feita somente da dor, da batalha, do trabalho, como também ela não somente é feita do sorriso, da alegria. É necessário, muitas vezes, uma lágrima para que a gente valorize o dia em que a gente sorriu. É na doença, muitas vezes, que a gente consegue valorizar a saúde que um dia já tivemos. Às vezes é na saudade onde a gente consegue lembrar do quanto de amor se vivia dentro daquela relação. Então, dedique-se. Dedique-se àquilo que para você importa. Invista seu tempo, sua energia. Relacionamentos são feitos de conversas difíceis. Nossa vida profissional ela é feita de muita batalha. O cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, tudo isso é feito a partir de dedicação, de abdicar de muitas coisas. Mas, quando chegar no momento de desfrutar, se jogue. Aproveite, brinque, desfrute, como se aquele momento fosse talvez nunca mais voltar. Sabendo que, em breve, a luta, a dedicação, o esforço vai voltar a fazer parte das cenas do filme da nossa vida. É isso que eu desejo para você, não uma vida de só felicidade, mas o que eu desejo para você é sabedoria para conseguir transitar por esses dois extremos que são tão naturais, mas tão importantes na vida de cada um de nós. E se você chegou até aqui, eu quero saber, do fundo do coração. Deixa teu comentário aqui embaixo. Não sei se você
acompanha pela manhã, pela tarde, pela noite, mas deixa seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, só para eu saber que você esteve aqui comigo. E se lembre sempre, nunca se esqueça do nosso lema: se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui às 6 horas da manhã com mais sementes matinais. Até lá!